Quando a meta é verdadeira, como tirar do papel sem se abandonar? Esse é o tema do episódio 2 da temporada 3 de Chopicola. Chopicola é um papo sem papas na língua, para mulheres 30 mais que cresceram, mudaram, mas sentem que a carreira não acompanhou quem elas se tornaram. É um podcast para mulheres competentes, mas cansadas de sustentar uma carreira que não representa mais quem são. É algo sem muita formalidade, sem muita frescura, sem muito mimimi. Basicamente aí um papo de amiga para amiga, que poderia ser numa mesa de bar, numa lanchonete, num quiosque na praia. Oh, delícia, né? Uma amiga falando para outra o que precisa ser dito, assim, na lata, na real. E aqui a gente vai fazer o mesmo no ambiente da internet. Então, já que o podcast é de amiga para amiga, aproveita e compartilha com aquela amiga, irmã, prima, colega de trabalho que tá precisando bater um papo sobre esse tema, né? Enfim, pega a sua Coca-Cola geladinha e vem comigo. Ok, minha amiga, ok, você refletiu, você questionou, você percebeu que muitas metas que você tinha traçado para 2026 não eram suas, eram fruto da moda, da comparação, enfim, de vários fatores, mas não eram suas. Você também descobriu, felizmente, que algumas eram completamente alinhadas a quem você é hoje. E aí, minha amiga, vai dizer que metas alinhadas, elas não nascem para impressionar ninguém, tá? Não nascem para satisfazer expectativas sociais. Elas nascem para sustentar quem você é hoje, quem você se tornou, tá bom? Como você fez, como diz vovó Boiani, né? Você conseguiu separar lindamente o joio do trigo, tá? E aí, ok, agora como você transformar essas metas verdadeiras, né, em algo possível, né? Sem se ferir, sem desrespeitar os seus limites, né? Sem se abandonar para que elas realmente aconteçam, sabe? Porque, minha amiga, vou falar uma coisa para você. Não basta essa sua meta ser alinhada à sua essência, né? É fundamental que seja, mas isso não basta. A sua meta precisa caber no seu contexto, assim, na sua realidade. E eu falo assim, realidade energética, familiar, emocional, financeira, temporal, enfim. Estou falando aqui em todos os aspectos da sua vida. Ela tem que ser compatível com isso, sabe? E aí, por isso que o episódio de hoje de Chopicola, ele é pé no chão. Ele não tem fórmula mágica, não tem varinha de condão, não tem pozinho de pirlim-pim-pim, não tem romantização, sabe? É uma coisa bem... Realmente, a palavra certa, acho que não tem a expressão mais perfeita para esse episódio, realmente é pé no chão. Aí, alinhadas às devidas expectativas, né? Você deve estar se perguntando, tá bom, Juliana, eu entendi tudo isso que você falou, mas como que a gente transforma essa clareza que você deu pra gente em direção, né? Como que a gente consegue transformar essa clareza em direção e não cair naquele erro clássico, né? Quem nunca, né? Que atire a primeira pedra. Primeira pedra não. Primeira latinha de Coca-Cola aí que é mais leve, né? Na verdade não atira não, tá bom? Se a latinha de Coca-Cola tiver o nome Juliana, você manda pra mim, tá bom? Só tem uma, quero mais algumas pra compor aqui o cenário de Chopicola. Mas brincadeiras à parte, né? Como é que a gente transforma clareza em direção sem cair no erro clássico de criar metas que são lindas, mas elas são impraticáveis, inexequíveis, né? Você deve estar se perguntando. E aí, eu vou te ajudar nisso. A gente vai começar a falar de metas SMART. E você vai falar assim, ai, Juliana, não aguento mais ouvir falar isso. As metas têm que ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes, atreladas a um prazo. Ah, é mais do mesmo. Só que não. Só que não. Primeiro que se você já ouviu falar disso, parabéns. Você está na frente de muita gente. Quando a gente pensa que algo, todo mundo isso aqui todo mundo sabe, isso aqui é óbvio para você, porque você já tem esse conhecimento. Mas aposto que muitas das suas amigas não têm, por exemplo. E segunda coisa, assim, o conhecimento, o fato de você ter conhecimento disso, não significa que você faz com sucesso.
Entendeu? Se você não está conseguindo alcançar suas metas, né, porque está faltando alguma coisa. Então fica nesse episódio, porque talvez o seu smart esteja capenga. Talvez você precise ajustar alguma coisa, ou talvez você tenha algum insight que realmente vai te ajudar, tá bom? E aí depois você me conta aí nos comentários, ou do Instagram, ou do Spotify, ou do YouTube, se realmente o olhar novo sobre um tema antigo te ajudou de alguma forma, tá bom? E aí, gente, vamos lá. Começar pelo específicas, tá? Né? Smart é inglês, tá bom? Então, trazendo para português, é específica, mensurável, alcançável, relevante, atrelado a um prazo, tá? Tá pra ficar todo mundo na mesma página. E aí, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Imagina que você fala assim, você é minha coach, né? E você me fala assim, Juliana, ser feliz, qual é a sua meta, coach? Aí você fala assim, a Maninha, a Mariazinha, Joaninha, enfim. Juliana, minha meta é ser feliz. Aí você sendo minha coach, eu ia falar assim, nossa, que incrível. E o que precisa acontecer para você ser feliz? Por quê, gente? Porque ser feliz é algo muito... Pode ser uma coisa para uma pessoa, outra coisa para outra, né? Então, vamos deixar isso mais específico. Aí você responde assim, ser feliz para mim... Primeiro que você reclamar um pouco. Juliana, ser feliz? Como assim? O que é ser feliz? Mas depois que você reclamasse um pouco, você ia pensar e você poderia responder alguma coisa do tipo, ser feliz, né? O que eu preciso acontecer para ser feliz? Eu preciso entender de uma vez por todas, Juliana, por que na minha carreira atual, eu tô nessa carreira até hoje, mesmo sentindo aí um desconforto cada vez maior. Aí eu ia falar assim, nossa, é sensacional. Como que você vai saber na prática? Se você entendeu por que motivo a sua carreira atual, né? A carreira em que você está até hoje, por que você está nessa carreira mesmo sentindo um desconforto aí cada vez maior? Aí você iria me responder, eu te faria uma nova pergunta. Até essa resposta ficar realmente específica, né? E até, vamos combinar, essa parte final já entra até no mensurável, né? Porque no fim das contas, a gente precisa ter certeza, a gente precisa saber se a gente conseguiu chegar na nossa meta, né? Porque a sua meta é minha meta também. Então isso tem que ficar mensurável, né? Então por isso a gente pede uma evidência, né? Como é que você vai saber que você de fato conseguiu isso? Você vai me dar uma evidência concreta. Beleza. Então, ok, tá mensurável. Aí vamos passar aqui pro alcançável, né? E aí, gente, olha, eu vou falar algumas pistas de que a meta é alcançável, tá bom? No melhor dos mundos, né, naquele cenário céu de brigadeiro, você responderia sim para tudo que eu vou falar agora, né? E aí a gente teria certeza de que a sua meta é alcançável. Só que é muito provável que isso não aconteça, né? Você vai dizer sim para algumas coisas e não para outras. Se a maioria for sim, eu fico tranquila. Imagino que você esteja num bom caminho, com alta probabilidade realmente dessa sua meta ser alcançável. Se você falar responder não para a maioria aqui dessas perguntas, se eu fosse você, eu sentava o bumbum na cadeira e redesenhava essas metas, viu? Com calma, com carinho, enfim, pegava aí sua Coca-Cola geladinha, seu planner, sua planilha e daria uma ajustada nisso, tá? Mas vamos lá, vamos por partes, como diria Jack. Minha primeira pergunta para você, minha amiga, é a seguinte: com o que você tem hoje? Eu tô falando com o que você tem no sentido material e imaterial, tá bom? Em termos de energia, em termos de habilidades, de tempo, de dinheiro, de conhecimento, de networking, enfim. É possível você alcançar essa meta? Aí você tem que refletir, né? Sim ou não? E aí já escolhe uma meta de carreira, a tua principal meta de carreira, para você ouvir esse Shopcola e ir pensando em cima dessa meta. Acho que vai te facilitar. E aí, uma outra pergunta que eu te faria, se a gente estivesse aí numa mesa de bar, numa lanchonete, no quiosque na praia, é assim: minha amiga, no seu momento de vida atual, você consegue alcançar essa meta desse jeito, nesse prazo, sem virar aí uma morta-viva de cansada, né? Sem se abandonar completamente em termos de autocuidado e de saúde? E aí, gente, eu tô falando isso pra vocês por quê, né? Porque é uma coisa que aconteceu muito comigo. Quando eu tava na CLT, em paralelo com o coaching,
a minha jornada de trabalho, ela era bastante desafiadora. No seguinte sentido, eu trabalhava aí de 9 às 18 na CLT, e mais ou menos das 18h30 até as 19h30 eu estava no coaching, né? Ou às vezes eu precisava dar uma paradinha um pouco maior, porque eu estava mais cansada, né? Eu parava, mas depois dedicava aí 3 horinhas por dia, em média, ao coaching. Seja fazendo atendimento, seja produzindo conteúdo, seja cuidando do fluxo de caixa, seja, enfim, cuidando, né, de alguma... cuidando do atendimento do bastidor do negócio. E o que eu fazia? Eu ficava muito cansada. Então, assim, eu não cozinhava e eu pedia iFood direto. E o que aconteceu? Só que assim, você pode usar o iFood como a Bela Gil ou como a Preta Gil. Aliás, gente, não acredito que a Preta Gil morreu, gente. Vocês acreditam? Aquela energia toda, oh meu Deus, deve estar em outro plano aí, muito feliz, tomara. Mas enfim, eu lembro daquele comercial da Preta e da Bela. E assim, eu pedi o iFood totalmente Preta Gil. Era hambúrguer, batata frita, pizza. Não pedi uma salada, né? Sei lá, uma comidinha mais leve. Então assim, era só tranqueira. E aí comecei a comer um monte de besteira. Exercício físico tava completamente desregulado, assim, né? E aí, o que aconteceu? Fui ao médico fazer um check-up e adivinha que ele me contou. Eu fiz todos os exames, né? 99% deles estavam tudo bem, graças a Deus. Até que um deles, o médico falou assim: Juliana, minha querida, então, você está com um quadro de hipertensão. Aí eu fiquei assim, oi? Gente, isso tem 42 anos, por que eu tenho um quadro de hipertensão? Aí, né, o médico, né, disse assim, olha, faz o seguinte, faz exercício físico todos os dias, come direitinho, emagrece pelo menos uns 10 quilos, aí você volta. Aí a gente conversa pra ver se o seu quadro se alterou. Mas enquanto isso, vai tomando esses remedinhos aqui pra pressão. Cara, eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Como assim? Fora, tipo assim, assim, que eu não queria, tipo assim, fazer nada que eu achasse que tá perdendo tempo. Então, autocuidado. Às vezes, não tava querendo meditar. Às vezes não tava, tipo assim, ouvindo uma música pra elevar minha energia. Então, assim, não tava me tratando muito bem. Então, assim, tudo bem, é claro que tem momentos que isso vai acontecer, né? Mas esses momentos não podem durar, tipo assim, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Enfim, né? Então, acho que já aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com você, com alguma amiga sua também. Então, assim, fica de olho nisso. Então, traz esse questionamento. Tem que ser alcançável, mas não adianta você terminar, né? Bati a meta, vou comemorar onde? No hospital. Porque, tipo, eu tô destruída, sabe? Tô exagerando aqui, né? Tá algo meio caricato. Mas, assim, é só realmente pra você se responder isso com toda honestidade, sabe? Às vezes vale a pena, se necessário, desacelerar um pouquinho para você conseguir ir com mais... Não é equilíbrio, né? Porque equilíbrio é um pouco tópico, mas assim, sem se agredir tanto, vamos colocar assim, né? E aí, outra coisa que você deve se questionar para ver se a meta é alcançável. No seu momento de vida atual, você consegue alcançar a meta desse jeito que você colocou, nesse prazo que você colocou, sem abandonar completamente o seu núcleo familiar mais próximo? E aí, o seu núcleo familiar mais próximo, né, depende, assim, pode ser seus pais, se você mora com eles, ou mesmo que não more, né, enfim, pode ser seu marido, seu noivo, seu namorado, pode ser seu marido, seus filhos, enfim, não sei, mas assim, porque imagina só, vamos pensar num caso, no seguinte cenário: 3 mulheres aí contemporâneas minhas, aí nos 40 ali, tô com 42, mas com 40 elas, e assim, estão na mesma cidade, na mesma profissão, na mesma empresa, na mesma classe social, mesmo perfil comportamental, assim, tudo é igual, assim, mesma roupa, mesmo cabelo, tudo igual, brincadeira, mas assim, só tem uma diferença entre elas, né? Uma é solteira, uma é casada sem filhos e a outra é casada com filhos. Vamos colocar aí 2 filhos. Assim, quem que você acha
que pode fazer uma transição de carreira mais rápida, entre aspas, né, e mais radical da CLT para o empreendedorismo, por exemplo? Quem tem mais chance aí de, entre aspas, queimar a ponte? Ó, não estou te recomendando fazer isso em hipótese alguma, tá bom? Eu só estou te dizendo o seguinte: quem que você imagina que, com o que eu te falei aqui, tem mais chances de arriscar, né? Provavelmente você falou assim, ou a mulher solteira, ou a mulher solteira sem filhos. Por quê? Porque ninguém depende financeiramente delas, assim. Ela tem que pagar as próprias contas, certo? Mas não tem ninguém que dependa dela. Então talvez ela consiga ter um movimento mais ousado. Não precisa ser ousado, mas pode ser que ela consiga fazer nesse momento da vida dela. Quem que provavelmente vai conseguir fazer, vai ter mais tempo para se dedicar ao seu projeto, para mergulhar nisso? É a mulher solteira ou a mulher casada, ou que está no relacionamento, no namoro, no noivado? Provavelmente é a mulher que está solteira, porque, claro, ela tem que cuidar dos amigos, né, da família, mas a mulher com relacionamento, além dos amigos da família, tem, né, o love para cuidar. Então você tem que investir tempo e energia nesse relacionamento. Então provavelmente ela vai ter menos tempo para poder se trancar no escritório aí de 10 da manhã, sei lá, no fim de semana aí de 10 da manhã até 10 da noite para para se dedicar a um projeto, entendeu? Claro que eu tô falando assim, todo senso comum, minha visão, talvez você pense diferente, tá tudo bem, assim, não tem certo, não tem errado, é só para dar para ilustrar, assim, que você tem que levar em conta o seu momento de vida atual para ver se você pode realmente alcançar a meta desse jeito, nesse prazo, sem abandonar seu núcleo familiar mais próximo, entendeu? Eu tô fazendo uma coisa bem assim, né? Talvez a minha visão seja meio tradicional, talvez você discorde de alguns pontos, mas tá tudo bem, é só pra você entender a lógica, tá? Como eu sempre digo aqui, não sou dona da verdade, entendeu? Tô aqui pra gente pensar juntas, pra você pegar o que serve pra você e você aplicar, para você descartar completamente o que não serve, entendeu? Eu espero, inclusive, que você tenha esse senso crítico, como eu tenho, para ouvir as pessoas que me ajudam, enfim, de alguma maneira que eu gosto de ouvir, que eu acho que podem me acrescentar alguma coisa, algumas que eu admiro, mas sempre, assim, filtrar, né? Meu senso crítico está sempre mode on, está sempre ligado, para que eu consiga tirar o melhor de cada um e adaptar para minha realidade, para minha essência. Então, por favor, faça o mesmo, tá? Uma outra perguntinha que eu me faria para ver se essa meta é alcançável de verdade. Alguém com um contexto parecido com o meu já fez algo assim antes? Porque se alguém fez nesse contexto parecido com o meu, provavelmente essa meta é alcançável, né? Alguém com um contexto parecido com o meu já fez isso antes, no prazo que eu quero? Porque às vezes, minha amiga, a diferença entre a meta ser alcançável e não ser alcançável é basicamente pelo prazo. Às vezes uma meta que você bota ali um prazo de 3 meses, poxa, ela não é alcançável, mas se você botasse o prazo de 1 ano, seria. Então, assim, muito cuidado com essa questão do prazo para que isso não inviabilize, né, a alcançabilidade da sua meta. Gente, isso aqui foi neologismo total, cara. Eu acho que isso não existe, tá? Ainda às 6 horas, eu fico pensando, eu comecei minha carreira como repórter, né? Escrevi, assim, para os principais veículos impressos do país. E eu lembro que um deles, né, quando eu estava na Folha, lá em São Paulo, a gente tinha uma meta, uma métrica dos erros, né? Eu tinha erros de manual de estilo e redação da Folha, que era padronização, né, do jornal para certas palavras, enfim. Tipo siglas, você bota a primeira sigla e o nome da palavra entre parênteses, ou seja, se escreve, você faz ao contrário, ou então rua, escreve com letra maiúscula, com letra minúscula, enfim, não é nada de erro de português, é só uma padronização do jornal. Então tinha métricas de erro nesse sentido. E tinha métricas de erro de português. Então toda vez que eu falo eu acho que eu cometi um erro de português, cara, me vem à mente, meu Deus, assim, as métricas ali da Folha. Caraca, errei ou não errei? Enfim, mas vamos lá, relaxa, Juliana, relaxa, a vida de repórter já passou. Enfim. Mas enfim, entende? Então é um ponto que você precisa se atentar, né? E aí outro ponto também bem importante, para alcançar a sua meta, né? Você tem de mudar só de comportamento, barra hábitos, ou você precisa praticamente mudar de identidade, assim, meio que virar outra pessoa. Porque assim, cara, eu tô falando só mudar de hábitos e comportamentos e hábitos, entre aspas, porque a gente sabe que é super difícil mudar um hábito, né? Enfim,
Eu não sei se vocês já leram aquele livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, Eu nunca sei falar sobre o nome desses caras. Eu leio todos os livros, mas assim, não sei falar sobre o nome. Mas enfim. E eu lembro que ele fazia o loop do hábito. Então assim, tinha um gatilho que te levava a fazer uma ação para ter uma recompensa. E aí a partir disso ele falava, né, que para você mudar o hábito, você tem que começar mudando o gatilho, ou de repente você buscando uma outra forma de recompensa, né, enfim. Enfim, aí você ia retroalimentando o ciclo de uma maneira diferente. Já tem muito tempo, muitos e muitos anos que eu li esse livro, mas assim, era complexo mudar o hábito. Tem toda uma anatomia do hábito ali, você tem que mexer em alguns fatores para conseguir promover essa mudança. Então, isso tudo para dizer que não é algo simples, né? Não é algo que muda de dia para noite. Tem toda uma complexidade, né? Então, assim, quando eu falo mudar só de hábito, mudar de hábito é muita coisa. Só que imagina que a sua meta, além de você mudar de hábito, que por si só já é uma trolha, enfim, você ainda vai precisar mudar também de identidade, assim, você vai realmente virar outra pessoa, assim, sabe? Então, assim, cuidado com isso, assim, muito cuidado, tá? Se você falou que você vai ter que mudar de uma maneira muito profunda para realizar essa meta, cuidado veja se isso realmente é alcançável e, mais uma vez, se é alcançável no prazo que você trouxe, tá, minha amiga? E outra coisa também, essa daqui é o exercício que você tem que fazer na frente do espelho, olhando nos seus próprios olhos e se perguntando assim: cara, eu acredito de verdade, do fundo do coração, que esta meta é possível? Sabe? Se você sentir assim, um frio na barriga ao pensar nessa meta, se sentir assim, desafiada, bacana, beleza. Agora, se você sentir uma super ansiedade, assim, quase um desespero, quase arrancando os cabelos, socorro! Assim, né? Se você sente paralisia, vontade de fugir, vamos fugir desse lugar, baby. É uma sensação assim. Aí talvez sejam indícios, né, de que você pesou demais a mão na hora de fazer essa meta, né? E provavelmente ela não está alcançável. Então, fique esperta em relação a isso, tá? Então, assim, se você chegou à conclusão de que a tua meta não está alcançável, depois de tudo isso que a gente conversou, cara, você não precisa também simplesmente rasgar a sua meta e falar, impossível isso aí, pum, desisto. Não. Talvez você possa fazer algumas adequações nela e depois se perguntar isso tudo de novo e de repente com uma, duas adequações, ajustes, você consegue já transformar sua meta em alcançável. Então, assim, isso aqui não é para você desistir das suas metas de forma alguma, mas é para você olhar com sinceridade para elas, assim, porque senão o que acontece? Você vai ali na empolgação, digamos assim, no entusiasmo e, cara, e mais uma vez no fim do ano você não alcança a sua meta e você depois não sabe o porquê. Então, assim, tô te poupando, assim, em vez de chegar em dezembro, entender e falar assim, cara, eu não bati minha meta, já estou te mostrando agora o que pode ser que não esteja legal na sua meta para você consertar e você ter mais chance de alcançar no fim do ano. Agora, se você ajustou aqui, ajustou ali, cara, e mesmo assim não deu, talvez você esteja aí viajando na maionese. Então, talvez essa meta, ela precisa não só de ajuste, mas ela precisa ser realmente, aí sim, rasgada e reconstruída, né? Enfim. Talvez não dê pra. Talvez você esteja querendo fazer uma meta muito grande num ano, você tem que redimensionar, quebrar essa meta muito grande em 2, 3, e fazer cada pedacinho num ano, não sei. Mas de qualquer maneira você já está tendo uma noção do se ela é alcançável ou não desde já. Isso vai te poupar de frustrações futuras aí em dezembro, tá bom? Quando a Simone chegar com aquela musiquinha, então é Natal, nesse ano, o que você fez? Entendeu? Então, assim, eu tô te poupando de você ter que responder pra Simone, que mais uma vez você não bateu a sua meta, tá? É melhor responder pra Juliana agora, em fevereiro, tá? Então, assim, beleza, né? Já falamos metas, se elas são sobre metas, sobre a parte de específicas da meta, né? Específica, mensuráveis, alcançáveis. Relevantes, eu me recuso a falar sobre isso neste episódio, porque a gente passou o episódio inteiro falando sobre isso, né? Que a meta tem que ser relevante para você, entendeu?
Não para seu chefe, não para seu pai, não para seu marido, não para sua mãe, não para seus filhos, né? Você não pode fazer essa sua meta pautada justamente na moda, na comparação, né? Enfim, para agradar os outros, né? A gente conversou bastante sobre isso. E, assim, mais do que isso, né? Essa meta não pode ser feita para o seu eu do passado. Ela tem que ser adequada ao seu eu do presente, a mulher que você se tornou hoje, entendeu? Então, assim, e aí, né, claro, quem nunca se sentiu incapaz, né, por não cumprir uma meta que nunca foi sua, né, que atire a primeira latinha, entendeu? Sabe? Então, assim, eu sei que não é fácil, mas a gente já conversou sobre isso muito no episódio 1. Então, vai lá, aproveita e assiste, se você quiser se aprofundar nesse relevante, tá bom? Agora, atrelado a um prazo, né? Eu nem preciso dizer, minha amiga, que meta tem que ter um prazo, um deadline para acontecer, certo? E se essa meta for muito grande, do tipo, você leva anos para alcançar, você precisa, né, dividir e por partes aí. Já citei Jack antes, vou citar de novo. Tipo assim, você pega, imagina, você quer mudar sua vida, você desenha, sua vida tá de um jeito X. Aí você desenha a sua vida para daqui a 5 anos e ela está completamente diferente em várias áreas da vida. Não só a carreira, que a gente explora bastante aqui no Shopcola, mas relacionamento, finanças, espiritualidade, saúde, todas essas áreas aí, das macro áreas da vida. E você, para conseguir caminhar do seu ponto A, que é onde você está hoje, até o seu ponto B, que é daqui a 5 anos, essa vida esplêndida aí que você está construindo, pode ser 5 anos, 7, 10, enfim, 20. Mas assim, você vai ter que fazer certo, vai ter que mudar muita coisa. Então você vai ter que, na área de carreira, por exemplo, você vai ter que pegar uma meta, tipo assim, vamos supor 5 anos, né? Você vai ter que pegar esses 5 anos e dividir o que eu posso fazer a cada ano para me aproximar para ser um passinho em direção a essa meta que eu quero, né? É como se você quisesse andar 5 quilômetros, né? Você está no quilômetro 0 e quer até o quilômetro 5. Aí um ano você anda 1 quilômetro, outro ano você anda outro ano você anda outro, até que você, ao longo de 5 anos, andou 5 quilômetros. Então, assim, essa para ficar bem didático da gente. Então, assim, você vai ter que, às vezes, dividir essa meta grande em metas anuais. Depois, para você conseguir gerenciar melhor isso, você vai precisar, talvez, quebrar essas metas em metas trimestrais, né? Porque você tem que entregar cada trimestre para no ano você entregar aquilo que você quer. Talvez trimestral seja grande ainda, então vai para o mensal, né? Quinzenal, semanal, até você conseguir entender dia após dia o que você precisa fazer, além das atividades básicas de sobrevivência, né? Tipo, trabalhar, comer, tomar banho, limpar a casa, sei lá, entendeu? O que você tem que fazer além do básico para te aproximar da sua meta, né? Daquele ano. Isso você tem que cuidar, né? Fazer essa avaliação pelo menos toda semana para você conseguir corrigir rota, fazer os ajustes necessários e seguir linda, maravilhosa para o alcance da sua meta, tá? E aí, gente, também, assim, é outra coisa que é importante falar, né? Eu acho legal falar isso, desse processo, né, de construção, porque assim você não fica com a ilusão falsa, né, de que você pode mudar a sua vida de uma hora para outra, né? Tipo assim, eu sei que a gente já tem 30, 40, 50 anos, a gente já tem bastante estrada, mas às vezes, mesmo com toda a estrada que a gente tem, a gente quer tanto mudar a nossa vida que a gente, né, tipo assim, fica com aquele sonho acordado de que não, dá pra, né, dormir de um jeito e acordar de outro, mas não, né, a gente sabe, a gente vai precisar de coisas que realmente importam na vida, né, as que são mais relevantes, elas normalmente precisam de uma construção, né, dia após dia, elas não acontecem da noite pro dia, então tenha paciência, faça o seu a cada dia para conseguir alcançar o que você precisa a cada semana, a cada mês, a cada trimestre, a cada ano, e daqui a 5, 10, sei lá, 20 anos você tá onde você espera, tá bom? A sua vida como um todo. E claro, minha amiga, aqui também você atira a primeira latinha, né? Quem nunca achou que o problema era disciplina, quando na verdade, né, era desrespeito consigo mesma, né? Porque você bota uma meta gigantesca, muito grande, por melhor que você seja, você não vai conseguir. Você vai falar assim, caraca, eu não tenho a menor disciplina, nossa, não tenho foco, não sou produtiva. Só que na verdade você errou a mão, né, minha amiga? Legal aí nessa meta. Então, talvez o problema seja esse, tá? Aí, né, não sei se você já compartilhou com as suas amigas esse episódio, né? Eu espero que essa altura do campeonato, sim. Mas se não compartilhou, faz isso agora. Vamos botar aí suas amigas aí no trilho das metas
SMART, para que elas cheguem no final do ano, assim como você, alcancem as suas metas e vocês possam aí comemorar juntas. Num quiosque na praia, numa lanchonete, num bar, num restaurante, aí da maneira que for mais a cara de vocês, tá bom? E aí, gente, esqueci de pegar água, eu tô com uma sede que vocês não imaginam, mas beleza. Aí você deve ter se perguntado, tá bom, Juliana, ok, eu entendi que a gente precisa fazer as metas SMART, como que a gente faz, né? A gente precisa ter um plano ali pra isso, né? Pra gente alcançar nossas metas, já conversou com a gente um pouco sobre isso. Tá bom, mas como que eu saio do plano pro movimento, né? E eu me mantenho nesse movimento até chegar lá. E aqui, minha amiga, vou te falar uma coisa. Nem pense que é sobre ligar o piloto automático e virar uma máquina de execução. Não é sobre isso. É sobre olhar para dentro de você, entender o que pode vir a te atrapalhar, te paralisar ao longo do caminho. E é claro, marotamente, né, já buscar meio de combater esses inimigos invisíveis, né, que ficaram invisíveis por tanto tempo, né, aí atrapalhando a sua vida, dificultando a sua vida, mas que a gente pode começar a desmascarar hoje, né, enfim. E aí quando a gente desmascara, a gente tem mais poder de ação sobre esses inimigos invisíveis. Vou trazer 3 inimigos invisíveis aqui pra você hoje, tá bom? Um deles, né, enfim, é um combo de 5 medos básicos do ser humano, de acordo aí com Napoleão Hill. Ele é um papa do desenvolvimento humano, né? Para você que está ouvindo esse nome pela primeira vez, Napoleão Hill, ele entrevistou as pessoas mais influentes da sua época, tipo Ford, aquele que a gente estudou na escola mesmo, né, do carro preto, enfim, tipo Thomas Edison e tantos outros nomes marcantes aí dessa geração. Ele entrevistou essa galera toda para entender padrões de comportamento que levavam essas pessoas ao sucesso. Então Napoleão Hill, né, e também ao mesmo tempo estudou várias pessoas para entender padrões de fracasso. Então Napoleão Hill, ele é um super estudioso, né, da ciência do sucesso. E nesses estudos, né, nessas entrevistas, nessas organizações de tendências aí que ele foi percebendo, ele descobriu 5 medos básicos do ser humano. Então assim, estou falando de medo de crítica, rejeição, pobreza, velhice e doença / morte, né? Então, eu te pergunto, assim, qual que é a minha proposta para você, minha amiga? Dá uma pensadinha aí desses medos. Quais que você tem? Por exemplo, crítica, rejeição e pobreza. Imagina que sejam os meus, né? Aí você pensa, qual o mais intenso? Eu vou ficar assim, cara, pobreza. Pobreza. Aí o que você pode fazer para minimizar esse medo mais intenso? Olha, minha amiga, eu não sei o que eu posso fazer, mas você pode ser minha coach, entendeu? Me ajudar a ficar rica. Então, manda um direct que eu tô afim de ser sua coach, te ajudar, entendeu? Você me ajuda, eu te ajudo, todo mundo fica feliz, eu fico rica e acabo com esse medo aí de Napoleão Hill que ele trouxe pra gente. Mas assim, brincadeiras à parte, obviamente, né? Você vai pensar, né? O que você pode fazer para minimizar esse medo mais intenso? E aí no meu caso, se eu quero ser rica, então tá bom. Então eu vou vender mais processos de coaching, eu vou fazer um infoproduto, eu vou, enfim, fazer parcerias estratégicas para, enfim, XYZ. Então assim, e no teu caso, sabe, minha amiga, o que você pode fazer? Qual desses medos você tem? Qual que é o seu mais intenso? O que você pode fazer para minimizar esse medo mais intenso, né? E se você quiser, ainda faz mais, faz um rankingzinho. Se você tiver mais de um medo, fala assim, sei lá, vamos supor que você tenha 3. Qual que é o medo mais intenso? Qual que é o segundo mais intenso? Qual que é o terceiro? E se você quiser, você também pode dizer, pensar em o que você pode fazer para minimizar todos esses medos mapeados. Não precisa ser só o mais intenso, tá bom? Mas aí é com você. Não vou meter o bedelho aí nos seus medos e como que você vai lidar com eles, tá? Bom, esse inimigo número 1 é o combo dos medos, dos 5 medos. O outro, minha amiga, é a natureza imperfeita dos planos. Essa é a hora que você vai querer me xingar. Mas, enfim, o problema é seu, porque eu vou falar aqui a verdade, nada mais do que a verdade, né? Afinal de contas, amigas verdadeiras falam a verdade para as outras, né? Elas gostando ou não, elas querendo ouvir ou não, né? Então nem adianta querer sair desse bar, me deixar aqui sozinha para pagar a conta, porque você vai se arrepender. Então fica que é melhor. Eu tô falando isso, mas eu tô lembrando de uma situação engraçada que eu passei uma vez com a Rafa.
a gente foi na praia, enfim, tomar uma água de coco, botar a fofoca em dia. E aí uma amiga dela ia buscá-la pra elas irem em algum lugar. E eu tava sem compromisso depois, eu falei, então eu vou ficar aqui um pouquinho mais na praia, vou dar uma caminhada, vou curtir a vibe. E aí eu saí do quiosque e esqueci de pagar, não paguei a conta. E eu não tinha me dado conta de que eu não paguei. Aí um dia ela falou assim, caraca amiga, desculpa, eu saí na correria e esqueci de te pagar a conta lá do quiosque, não sei o que, quanto que foi? Aí que eu me dei conta que eu tinha esquecido de pagar. Saí de lá dando calote no quiosque de coco. O pior de tudo, gente, pessoa que é tão distraída, as pessoas tão distraídas, né? Eu também e a Rafa, que eu não lembro até hoje em qual quiosque eu dei calote. Gente, meu Deus do céu, eu queria tanto lembrar pra pagar ali aquela conta, mas enfim. Isso tudo, essa história toda aí que eu lembrei, justamente por quê? Porque você pode ficar com raiva agora desse inimigo, né, que é a natureza imperfeita dos planos, e querer me deixar aqui sozinha. Não foi o caso da Rafa, ela tinha outro compromisso, mas imagina que você fique com raiva de mim e queira ir embora. Não vai. Por quê? Porque assim, vou te falar a verdade. Por mais competente que você seja, por mais incrível, por mais maravilhosa, você precisa se preparar emocionalmente para uma coisa que vai acontecer com toda certeza. Eu não sei quando, eu não sei com que intensidade, mas vai acontecer. Seu plano vai falhar. Ele vai precisar sofrer ajustes. Porque não existe plano perfeito. Não existe método perfeito. Não existe nada perfeito que nós, seres imperfeitos, fazemos, né? Seres imperfeitos que somos. Então, assim, você sabe que vai ter falha no meio do caminho, que você vai ter que ajustar, que você vai ter que mudar, que você vai ter que, né, ter aquele jogo de cintura. Para algumas pessoas isso é mais fácil, para outras é mais difícil, né? Então você se conhece melhor do que ninguém, espero eu, tá? Então, se conhecendo como só você se conhece, né, conhecendo o seu grau de conforto ou desconforto com a mudança, né, com as mudanças demandadas aí ao longo dessa jornada, o que você precisa fazer para se fortalecer emocionalmente, internamente, para que nada te paralise, sabe? Desde a mudança menorzinha até aquela super guinada de aquela mudança que a gente chama no empreendedorismo de pivotar, assim, mudar ali completamente a direção, né, a estratégia da parada. Então, assim, tem várias formas, sabe? Mas, por exemplo, o que vai te ajudar a se fortalecer interna e emocionalmente para lidar melhor com essas mudanças necessárias no seu plano, né? Vai ser terapia convencional? Talvez você goste mais da terapia holística. Talvez um processo de coaching. Talvez o Milagre da Manhã, que é um combinho ali, né, do Hal Elrod, que escreveu um livro chamado Milagre da Manhã, que é muito legal também esse livro. Eu li há muitos anos, acho que estava até na hora de reler. Bom, bem pensado aqui, acho que eu vou botar na minha lista de livros para reler nesse ano. Mas assim, ele propõe, né, para você alcançar seu potencial máximo, um ritual com algumas ações. Ele fala de meditação, afirmação positiva, visualização, exercício físico, leitura e tal. Então, talvez esse seja o seu caminho, né? Talvez fazer esses rituais aí do Milagre da Manhã. Olha, talvez seja modo caverna, que é meio que você se isolar por um tempo pré-determinado, para você focar nos seus objetivos e se poupar de sofrer uma influência externa negativa, né, de outras pessoas. Assim, claro que você fala, Juliana, como fazer modo caverna? Se eu tenho que todo dia ir pro trabalho, que eu tenho que, né? Tudo bem, beleza, você vai fazer só vai nesse modo caverna, se você não puder tirar férias, se você não puder realmente sumir do mapa, você vai fazer só o que você precisa, o que é fundamental. Então vamos supor que você trabalha, você vai só pro seu trabalho, você não vai ficar indo pra happy hour, você não vai ficar indo pra eventos familiares, você vai meio que dar uma isoladinha, justamente para você focar nos seus objetivos, dar um gás naquele objetivo que precisa ser feito, né? E aí, claro que não pode ser por um tempo muito grande, senão também você não aguenta. Inclusive tem um episódio, tem um podcast que é o meu podcast preferido, né? Que é o Sai da Média. E tem um episódio muito legal falando sobre modo caverna. Eu amei esse episódio. Também tá na hora de rever. Então aproveita e já fica a dica pra você também, tá bom? Talvez a sua forma de se fortalecer internamente seja algum ritual da sua religião, caso você tenha, né? E seja ela qual for, tá? Eu aqui sou espírita kardecista, mas você pode ser católica, umbandista, evangélica, não importa. Todas as religiões são bem-vindas e são respeitadas aqui. Mas se você tiver uma religião, isso talvez te ajude, né, a se fortalecer internamente. Eu tenho alguns tratamentos daí do Centro Espírita Kardecista que eu frequento, por exemplo, palestras e passes e cromoterapia, que são
tratamentos que me fazem melhor, que me fazem sentir melhor, né? Enfim, então, que me fortalecem mais. Então você vê o que funciona melhor para você e faz. E se você não tiver religião, você busca outros meios, né? Também se fortalecer, se conectar com você mesma, se conectar com uma força superior. Chame você isso como você quiser, tá bom? Para você realmente aí se fortalecer internamente. Então falamos já de 2 inimigos, né? Que vão te atrapalhar na sua jornada de colocar seu plano em prática e seguir o seu plano até você alcançar o que você quer. Falamos do combo de medos de Napoleão Hill, dos 5 medos. Falamos de outro inimigo, né, também, que é justamente a natureza imperfeita dos planos. E agora a gente vai falar de um outro cara que eu vou te falar, que é hard também, que é justamente enxergar o erro como algo necessariamente ruim. Amiga, você precisa aceitar que você vai errar, que você vai fracassar até alcançar seu objetivo. Ponto. Sabe? Aceita que dói menos, minha amiga. Sabe? Até separei aqui um trechinho de As 16 Leis do Sucesso do Napoleão Hill, né? Que eu anotei aqui pra você, sabe? Eu acho bem importante. Então, assim, ele diz que no caminho da construção do sucesso, tropeços, quedas e derrotas temporárias são totalmente inevitáveis, como também partes importantes do processo. Minha amiga, fica ligada, né? Isso aqui é pra você parar de se punir por ser humana, tá? Tá escutando o que o Napoleão Hill disse? É inevitável, você vai ter que errar, ponto. E aí ele continua: você precisa tirar proveito deles, pois em nenhum outro lugar poderá fortalecer seu desejo, determinação, curiosidade e, ao mesmo tempo, obter um conhecimento tão claro de como as coisas funcionam como na análise de seus próprios fracassos. Minha amiga, vamos lá, vem comigo, assim. Tá percebendo, né? Que às vezes a gente fala, as pessoas têm muita dificuldade para falar sobre fracasso, inclusive na cultura, da nossa cultura aqui brasileira, né? Às vezes você fala assim, cara, eu fracassei, mas entendendo que faz parte do processo, né? E as pessoas ficam assim, não fala assim de você não, você, tipo assim, como se fracasso fosse uma coisa que, tipo assim, sentença de morte, assim, você tá falando que, cara, eu fracassei, ok, né? Eu não sou o fracassado, eu fracassei. E as pessoas ficam, nossa, não fala assim. Gente, fracasso é tão natural quanto você respirar, tá bom? Quanto maior o seu objetivo, mais fracasso você vai ter que encarar para você chegar lá. Então, já fica ciente disso, tá? E também Napoleão Hill fala, né, assim, que realmente você precisa aprender a analisar esses fracassos e tirar proveito deles. Senão você não vai chegar onde você quer. Mas não vai mesmo. Então, assim, quando algo que você for fazer não der certo da primeira vez, né, que é muito provável que isso aconteça, faça as seguintes reflexões do tio Popô. Gente, eu posso chamar Napoleão Hill de tio Popô, certamente. Porque, assim, cara, já li 4 livros dele, né? Já tem intimidade suficiente, né? Fala sério. 16 Leis de Sucesso. Mais Esperto que o Diabo, Hábitos Milionários, O Hábito dos Milionários e Quem Pensa Enriquece, né? O clássico dele, Quem Pensa Enriquece, eu li por último. Mas, enfim, já li esses 4 livros. Eu tenho licença poética e intimidade para chamar de tio Popô. Se você não leu ainda, para você é Napoleão Hill, tá? Então, assim, o que ele diz, né? O que ele faz você refletir sobre os seus fracassos, quando algo não dá certo, para você tirar proveito disso? Por que não funcionou dessa vez? Ou então, por que não funcionou bem dessa vez? Ou então, por que não funcionou tão bem quanto você gostaria, né? Como que você pode fazer isso diferente numa próxima vez, né? Tem alguém que já fez isso, que você quer fazer, né? Aquilo que você fracassou, com sucesso? Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas, né? O que você pode aprender com elas? E, gente, vou falar pra vocês, a gente vive num momento tão privilegiado, né? Essa época da internet, da inteligência artificial. Nem vou falar de inteligência artificial aqui, mas vou falar de internet, cara. Pô, gente, a gente tem as mentes mais brilhantes do país fazendo podcast no YouTube, cara. Independente da área que você se interesse mais, né? Uma das áreas que mais despertam minha atenção, meu interesse, minha curiosidade do empreendedorismo, né?
Eu tô seguindo os principais nomes do empreendedorismo. E você vê o podcast das pessoas, você fica tendo acesso ao modelo mental dessas pessoas, entendendo como elas encaram a vida, como elas tomam decisões, cara, os valores e princípios dessas pessoas. Gente, antigamente, cara, só quem podia chegar lá e ouvir uma pessoa top dessas falando era o Napoleão Hill. Porque o Carnegie, que era um super Carnegie, enfim, um super empresário da época, chamou Napoleão Hill para esse projeto e apresentou ele a vários empresários, pessoas influentes da época. Então, para ele conseguir fazer isso, ele foi um privilegiado, ele era exceção. Depois que ele publicou o livro dele, que mais pessoas tiveram acesso a isso. Hoje, a gente vai no YouTube, cara, tem cada conteúdo incrível, gente. E não adianta nem dar desculpa, minha amiga, que você não tem dinheiro porque é de graça. Então, assim, a gente tem muito que aprender. Só que pra gente aprender, a gente tem que se propor a fazer esse movimento, a fazer essa reflexão, né? Da melhor forma possível. Então, assim, já falei aí dos 3 inimigos, minha amiga, que você vai precisar enfrentar para tirar o seu plano do papel, suas metas SMART do papel e fazer com que colocar em prática, continuar em movimento até você alcançar essas metas. E aí, para finalizar, eu te digo uma coisa aí de todo o meu coração. Mesmo, se alguma coisa começou a doer enquanto você ouviu esse episódio, não ignora isso, tá bom, minha amiga? Porque dor também é informação. Um beijo grande, um beijo enorme e até o próximo Shop Collar.